vocês para que facilite, né? Para que após as aulas tenha exercícios relacionados às aulas. Mas às vezes eu me empolgo e acabo tomando um rumo próprio, né? Um caminho que eu acho mais adequado para explicar a matéria. Eu só iniciei a brincadeira de eletrodinâmica com vocês. Te mostrei que quando eu faço um desenhozinho desse, tu tens que entender que aquele cara é o resistor, que apresenta uma certa resistência elétrica. Vimos que inicialmente o pessoal imaginava que eram partículas positivas que se deslocavam pelos condutores. A plaquinha maior é positivamente carregada, a plaquinha menor é negativamente carregada, já que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Eu descubro que o sentido convencional da corrente elétrica nesse circuito seria anti-horário. Com a descoberta que os elétrons são negativos e formam a parte externa dos átomos, então nós começamos a perceber que quem se desloca no circuito são os elétrons. E já que os opostos se atraem e os iguais se repelem, esse seria o sentido real da corrente elétrica. Se eu trocasse a polaridade da fonte, trocaria e inverteriam os sentidos. Tu sabe que esses fios retinhos aí, essas linhas retinhas são fios condutores? E tu já sabe que essa aqui é a nossa fonte de tensão, ou diferença de potencial. Eu preciso que tu saiba de matérias anteriores o que é quantidade de carga elétrica, número de partículas vezes carga elementar. Carga elementar é a carga do próton ou do elétron. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs em módulo. E intensidade de corrente elétrica? É só tu pegar a quantidade de carga que atravessou um pedaço do circuito e dividir pelo tempo. Coulombs por segundo, ampere é a unidade de carga de intensidade de corrente elétrica. E intensidade de corrente elétrica hoje, amanhã corrente elétrica, depois de amanhã corrente. E não é de usar no pescoço, é de atravessar o circuito elétrico. Toma cuidado com isso. Então tu vê, né? Intensidade de corrente elétrica. Tens que lembrar que corrente elétrica é o Izinho. Essa fórmula ela é super limitada. Essa fórmula só funciona quando a intensidade de corrente elétrica é constante. Se ela for variável, se o gráfico I versus T não for uma retinha bonitinha, horizontal, for uma coisa doida assim, e te perguntarem qual é a quantidade de carga que atravessou o circuito, só calculando esta área. Claro que tem que ser uma área viável para te calcular, não pode ser uma área doentia que tu não saiba calcular. Quantidade de carga é a área do gráfico I versus T. Aí fomos para o laboratório, instalei um amperímetro que mede corrente elétrica, obviamente, instalei um voltímetro que mede volts, mede diferença de potencial, e o que nós percebemos é que quando dobrava a tensão no resistor, dobrava a corrente elétrica. Quando triplicava, triplicava. Quando caía pela metade, caía pela metade. E o homem fez isso tantas vezes no laboratório que ele achou que não haveria exceção para isso. E aí ele escreveu a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Ela diz que a corrente que percorre o resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Porém, descobrimos os materiais semicondutores e vimos que a primeira lei de Ohm não era uma lei. Para não perder a ideia fantástica por trás da lei, nós modificamos um pouquinho o enunciado. Um resistor ôhmico possui corrente elétrica que o percorre diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Mas como nós definimos a ideia de resistência elétrica como V sobre I, então eu posso trocar o enunciado todo dizendo o seguinte: R é constante. Então tu vê, ó, a primeira lei de Ohm diz isso, que o resistor apresenta resistência constante, desde que seja ôhmico e desde que a temperatura esteja constante. Essa lei é válida enquanto o cara estiver com a temperatura constante. Se a temperatura variar, vai variar a resistência elétrica. E não está violando a lei, na verdade, porque a temperatura mudou. Não confundir jamais a definição de resistência elétrica, V sobre I, com a ideia de Coulomb, que dizia que a resistência elétrica é um valor constante. E aí eu já fiz 3 exemplos bobos de circuito elétrico, né? Num deles eu te pedia o V, no outro eu te pedia o R, no outro eu te pedia o I. O bacana é saber que aqueles circuitos bobinhos que a gente fez, mesmo que o circuito
Então, se tu entendeu aqueles 3 exemplos bobos que eu fiz no final da aula, tu vai conseguir te virar nos futuros circuitos elétricos que aparecerão. Para agora, eu quero te mostrar uma segunda ideia de Ohm muito importante. Segunda lei de Ohm. Fala, Luiz. Sim. Um paralelo com aquilo que ele vai medir. Depois que a gente tiver mais forte, parabéns pela tua pergunta, tá muito apropriada a tua pergunta. Depois que a gente tiver mais escolado já na eletrodinâmica, nós vamos fazer um estudo dos medidores elétricos. O que é um amperímetro, o que é um voltímetro, o que é um ohmímetro, o que é um galvanômetro e como que ele é usado no circuito, como é que eu conecto ele no circuito. E mais, qual é a característica de um amperímetro, qual é a característica ideal de um voltímetro. Então eu vou te mostrar que amperímetros são sempre ligados em série, que voltímetros são sempre ligados em paralelo. Vou te avisar que o voltímetro perfeito tem resistência elétrica infinita. Vou te falar que o amperímetro perfeito tem resistência elétrica nula. E vou te mostrar o porquê disso tudo. Então a tua pergunta é bem apropriada para o momento. Daqui a pouco a gente avança mais na pergunta do colega. O Ohm, como já ficou claro, ele trabalhava com circuitos elétricos, ele trabalhava com voltímetros, amperímetros, com fontes de tensão. E ele queria entender como descobrir a resistência elétrica de um fio condutor. Imagina um fio condutor cilíndrico, com um comprimento L, do inglês, né, length, com uma área da seção transversal A e feito de um determinado material condutor. Podia ser cobre, alumínio, ouro, prata. Podia ser até água salgada, né, daquele tubo, não tem problema. Aí ele começou a investigar, ele começou a fazer experimentos para ver se ele conseguia descobrir como calcular a resistência elétrica de um fio. Olha o que ele percebeu. Se ele tivesse fio do mesmo material, 2 fios de cobre, com a mesma bitola, com a mesma área da seção, se um tinha o dobro do tamanho do outro, o cara que tinha o dobro do tamanho tinha o dobro da resistência elétrica. Se um fio era 10 vezes maior que o outro, mantendo as outras características iguais, o cara que era 10 vezes maior possuía uma resistência elétrica 10 vezes maior. Então o Ohm logo percebeu que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. E faz sentido, né? Porque se o elétron vai ter que atravessar o fio todo para poder chegar do outro lado, quanto maior o fio, mais átomos para resistir ao seu movimento. Então, intuitivamente, não tem problema nenhum. Só que aí o Ohm pegou e fez o seguinte, pegou 2 fios de mesmo material, tipo alumínio e alumínio, do mesmo comprimento, 2 metros e 2 metros, só que um deles tinha uma bitola maior que a do outro, um era mais fininho, o outro era mais grosso, sendo que a área de um era o dobro da área do outro. Quando ele mediu a resistência elétrica desses 2 fios, ele percebeu que o fio que tinha a área que era o dobro, o fio mais grosso, tinha a metade da resistência elétrica. Para garantir, ele continuou a fazer os experimentos dele. Ele pegou um fio que tinha 3 vezes mais área do que o outro, que era mais fininho. E adivinha o que ele percebeu? 3 vezes menor. Ele acabou percebendo que quanto maior a área do fio, quanto mais grosso é o fio, menor a resistência elétrica dele. Já vamos entender por quê. Ele percebeu que a resistência elétrica é inversamente proporcional à área. Esse alfa é o símbolo de proporcionalidade. Como o R era proporcional a L, eu coloquei dessa maneira. Como o R é inversamente proporcional à área, eu coloquei que era proporcional a 1 sobre A. Só que ele também percebeu que se os fios fossem geometricamente idênticos, com o mesmo tamanho e com a mesma área da seção, com a mesma bitola, como a gente fala na prática, só que se um era de cobre e o outro de alumínio, ele percebia que o material também influenciava. Ou seja, ele percebia que a resistência elétrica também dependia do material. Aí ele montou uma equação para poder calcular a resistência elétrica dos condutores. Já que é diretamente proporcional ao comprimento, o L vai em cima. Já que é inversamente proporcional à área, o A vai embaixo. E como depende do material, ele chamou essa característica que o material tem de resistividade e representou pela letra grega ρ. Esta expressão matemática que nos permite calcular a resistência elétrica de condutores
é chamada de segunda lei de Ohm. Eu preciso que tu saiba o nome de cada indivíduo ali. O Rho é que é novo, né? Resistividade. Resistividade. L, comprimento. Comprimento. A, área da seção transversal. Deixa eu aproveitar esse momento para te mostrar como que dá para perceber que a área realmente é inversamente proporcional à resistência elétrica. Eu já comentei contigo qual seria o fio mais fino do mundo a ser feito. É uma fila indiana de átomos, né? Concordas comigo que o fio mais fino de cobre que eu poderia fazer no mundo é pegar um átomo de cobre, colocar na frente outro, colocar na frente outro, outro seria o fio mais fino, né? Será que o homem tem a capacidade de fazer um fio atômico de cobre? Tem. No teu smartphone, os fios condutores têm 3 átomos de espessura. No teu smartphone. Os fiozinhos condutores lá dentro têm 3 átomos de espessura. Foda, né? Há mais de 10 anos atrás, os caras da IBM já escreveram IBM com átomos. Pegaram uma superfície de cobre e colocaram átomos de carbono. Escreveram IBM, empilhando átomos. Para mostrar a capacidade que a empresa tinha, né, de controlar os átomos. Para quem não sabe, a IBM era a Apple de antigamente, né? A IBM era tão grande quanto a Apple é hoje, certo? Mas a competitividade com o Windows, né, com o Bill Gates, fez a empresa perder um pouco de espaço no mercado. Legal. Peraí, se eu tenho esse fio mais fino que existe, que é uma fila indiana de átomos, como é que a corrente elétrica atravessa esses átomos? Um átomo tem que pegar um elétron do cara ali de trás, né, e passar para o cara da frente, né? Certo? Claro que eles não têm mãozinha, né? É pela eletrosfera que vai quicando, né? Mas tu entende essa ideia? E se eu botar 2 filas indianas de átomos? Eu não vou ter o dobro de agentes transportadores de carga para fazer o elétron chegar do outro lado? Por isso que quanto mais grosso o fio, mais fila indiana de átomos eu tenho ali e maior a capacidade de a carga ser transmitida. Aceitável? Né? Só para quem de repente não estava aceitando a intuição da área ser maior, gerar uma resistência elétrica menor, com a ideia da fila indiana de átomos dá para aceitar. Pode pensar num cano com água também, tá? Quanto mais grosso o cano, mais água passa por ele com mais facilidade. Quanto maior o tamanho do cano, mais difícil vai fazer a água chegar na extremidade dele, né? Então tu vê, dá para tirar um paralelo também da resistência elétrica com a resistência da fluidez da água dentro de um cano, que é algo mais palpável, né? Já viu o cano com água e tu nunca viu o elétron passeando no fio, certo? Legal. Segunda lei de Ohm. As questões clássicas de segunda lei de Ohm são assim, ó, as que eu percebo que o aluno fica mais desconfortável. É mais ou menos assim. Um fio de comprimento L e área e raio R apresenta resistividade Rho. Se esse fio dobrar de tamanho, e o raio triplicar, se esse fio for feito do mesmo material que o fio anterior, qual a nova resistência elétrica deste fio? Então tu vê, né? Tinha um fio com tamanho L, raio R, tinha um fiozinho original feito de material de resistividade Rho, raiozinho da seção reta R e comprimento L. Esse cara tinha uma certa resistência R. Aí o cara foi lá, pegou o mesmo material, só que fez um fio que era o dobro do tamanho e o raio era o triplo. Se o raio é o triplo, quantas vezes maior vai ser a área? 9, tudo bem para vocês? Pi r ao quadrado? Então tu vê, eu primeiro montaria uma fórmula que representa a resistência elétrica do fio original. Rho vezes L, e já que é uma coisa redondinha, ele falou em raio, né? Área do círculo pi r ao quadrado, pi r ao quadrado. Essa é a fórmula que representa a resistência elétrica do fio original. Se ele está construindo um novo fio, então vai ter uma nova resistência elétrica, R'. É feito do mesmo material, então a letra grega Rho não muda. Tem o dobro do tamanho, no lugar do L eu vou colocar 2L. E agora é um momento perigoso. Como o raio triplicou, meus amigos, no lugar do R ao quadrado, tem que colocar 3R ao quadrado, tudo ao quadrado. A nova resistência elétrica ficaria 2Rho vezes L sobre 3 vezes 3, 9πr ao quadrado. Como Rho vezes
2L sobre πr² era chamado de R, eu posso substituir tudo isso aqui por R. E assim eu percebo que a nova resistência elétrica é 2/9 da resistência elétrica original. Esse tipo de questão, justamente por talvez não ter números, né? É uma questão que atrapalha bastante o aluno na hora de fazer a continha. Show de bola. Então, um primeiro exemplo da segunda lei de Ohm. Um primeiro exemplo clássico da segunda lei de Ohm. Vai ter vários desse tipo aí nas suas listas e ou no teu material. Mas agora chegou a parte mais importante da aula. A parte mais importante da aula é a gente aprender a calcular potências elétricas. E não só calcular potências elétricas, mas também calcular o custo da energia elétrica no nosso dia a dia. Depois dessa aulinha, tu já vai poder calcular quanto custa o teu banho, quanto custa a energia elétrica que a tua casa consome durante os dias. Vamos a este outro detalhe: potência elétrica.